A paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós que somos sabatistas, que guardamos o dia de sábado, nós somos por muitas vezes incompreendidos, sofremos até muitas vezes preconceito por parte daqueles que não guardam o sábado ou que guardam um outro dia, como o domingo, por exemplo. Nós que cumprimos as Escrituras Sagradas, nós que seguimos fielmente aquilo que Deus designou, que guardássemos o dia de sábado, nós somos incompreendidos e muitas vezes as pessoas nos dizem que nós cometemos até pecado porque guardamos o dia de sábado. Então, eu resolvi, baseado nas perguntas, nas questões que nos fazem, gravar uma série de vídeos falando justamente dessas questões acerca do sábado, procurando trazer uma luz, né, na luz da Bíblia, trazer alguns esclarecimentos, né, para que a gente possa responder a essas indagações, tá certo? À medida que os slides forem aparecendo, nós vamos comentando. Nós vamos intitular o nosso trabalho Por que devemos guardar o sábado? Né? Alguns motivos aí por que nós devemos guardar o sábado. Existem 3 fatos importantes, né, que Deus determinou lá em Gênesis. Né? Quais são as 3 coisas que Deus fez ao criar o sábado? Ele criou todos os dias da semana, do 1º ao 7º. E no 7º é um dia diferente. Vamos ver. Primeiro, o 7º dia ele descansou. Deus não descansou no 1º dia da semana. Ele descansou no 7º dia. Né? Ele descansou. Depois, Deus abençoou esse dia. Aí alguém pode falar, mas Deus abençoou todos os dias. A Bíblia fala que ele abençoou o sábado. Os outros dias também são abençoados, claro que são. Mas o sábado é diferente. Né? E a terceira coisa, que é a principal, ele santificou o dia de sábado. Santificar é colocar à parte. Quando nós levantamos no sábado e guardamos um jejum, por exemplo, nós estamos santificando. Aquele dia nós estamos colocando à parte, né? Nós estamos separando aquele dia para o Senhor, mais ainda, né? Mais ainda. Quando nós levantamos num domingo, vamos pegar por exemplo. Então aquele domingo nós estamos santificando, porque estamos guardando o jejum, né? Ele colocou à parte. Então, vamos ver aqui, ó. Em Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 3, lá fala assim, ó, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que fizera. Olha que coisa importante. Ele descansou, né, das suas obras, lembrando que Deus é espírito. Deus não precisa descansar. Mas por que ele descansou? Para deixar exemplo, para que nós guardássemos esse dia, certo? Então, nós vemos aí que o 7º dia, Deus fez do 7º dia um dia superior. Ele fez do 7º dia, não do 1º dia, um dia superior. Ele fez o 7º dia um dia superior aos demais. Segunda questão, qual a origem do ciclo semanal? Qual é a origem? Vamos ver. O ano, ele é a volta da Terra em torno do Sol. Quando a Terra dá uma volta em torno do Sol, que fica estático, né? Fica parado e a Terra vira em torno do Sol. Então, essa volta que a Terra dá em torno do Sol tem um período de um ano. Um dia é a volta da Terra em torno de si mesma.
A Terra gira também. Então, esse giro que ela dá durante um período, esse período é chamado de dia. O mês, ele tem um ciclo de 4 luas. Todos os meses têm 4 luas. Então, o mês está relacionado ao ciclo das luas. E a semana? A semana não tem nenhum fenômeno natural, astronômico. Não, a semana ela é puramente criacional, está ligado à criação divina. Veja, irmãos, até mesmo os ateus, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus ou que têm outros deuses, né, ao invés de Deus Jeová, o Deus Criador, mesmo essas pessoas, eles guardam o ciclo semanal que tem a ver com a criação. Então perceba que aqui na semana, na criação da semana, nós vemos a presença de Deus aqui, né? Deus está presente aqui na semana. Então a semana tem a ver com a criação, tá certo? Notem que todos os outros ciclos estão ligados a fenômenos astronômicos, né? Tem a ver com a natureza. Já a semana de 7 dias está ligada à criação apenas, só a criação, mais nada. São 7 dias, 6 dias da criação e 1 do descanso, 6 mais 1. Né? O incrível é que o mundo inteiro, independente da sua crença, Jeová ou não, segue essa lógica, como nós dissemos, né? Segue o ciclo semanal. Terceira questão, o sábado é só para os judeus? Né? Aí muita gente às vezes nos questiona, mas o sábado foi dado para o judeu. Foi para o judeu mesmo? Só para o judeu? O judeu, né, tem lá na sua lei, lá até hoje, na lei dos judeus, né, tem lá a guarda do sábado como dia de descanso. Né? Mas foi só para eles? Vamos ver. Não, a gente vai ver por quê. Adão e Eva não eram judeus. Olha só, isso é interessante. Adão e Eva não eram judeus. Eles foram o princípio da criação. Deus não tinha feito ainda a nação judia, né? Os hebreus não existiam ainda. Existia o princípio da criação. Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, Enos, né? Os outros que vieram depois, Noé, até Abraão. Abraão não era judeu. Abraão não era judeu, irmãos. Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó. E Jacó gerou os 12 filhos. E os dos 12 filhos, então, né, tinha lá Judá, daí onde veio o termo judeu, os 12 patriarcas ali, né? Nasceu a nação de Israel, que são judeus, né, os judeus que vêm de Judá. Então, até Abraão, até Isaac, né? Até Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, até Jacó não era judeu, né? E eles já guardavam o sábado. Todo esse povo aí, antes dos 12 patriarcas, não existia judeu. E Deus já tinha determinado a guarda do sábado. Então o sábado não é para os judeus, ele é universal. Veja, e disse-lhe o Senhor, né? O sábado foi feito por causa do judeu? Do judeu? Foi por causa do judeu? Olha aqui, ó. Ele foi por causa do judeu? Não, não. O sábado foi feito por causa do homem. Do homem. Por quê? Porque Deus sabia que se ele não fizesse o sábado por causa do homem, o homem não ia descansar dia nenhum. Quem trabalha por conta sabe. Quem trabalha por conta sabe. Se não fosse o sábado, ele ia trabalhar de domingo a domingo, de segunda a segunda. Não ia ter descanso. Quem trabalha por conta é assim, né? E não o sábado, e não o homem foi feito por causa do sábado, é o inverso, né? É o inverso. Olha lá, ele disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Percebam que Jesus não disse que o sábado foi feito por causa do judeu, não, foi feito por causa do homem. A quarta questão aí é a seguinte, a guarda do sábado foi ordenada no Sinai com os 10 mandamentos. Outra questão aí também que colocam é acerca de ligar o sábado aos 10 mandamentos. A lei, eles dizem que a lei foi abolida, então o sábado entrou no pacote e foi abolido também. A gente vai ver também que isso aí também é uma balela, né? A guarda do sábado, ela não foi ordenada por Deus no
Monte Sinai, ou seja, não foi ordenado com os 10 mandamentos, porque o sábado já existia antes, né? Quando Deus fala assim para o judeu, olha, não adulterarás, não furtarás, né? Não dirás falso testemunho, isso aí foi colocado lá no Sinai, mas o sábado não, o sábado já tinha sido ordenado antes. Então, olha, Êxodo 16, 4 e 5, Deus ali dá ordem para não colher o maná no sábado, né? Antes dos mandamentos. Olha, nós lembramos que o sábado foi ordenado no capítulo 20 de Êxodo. E aqui, olha, é o 16, portanto, antes dos mandamentos. Deus já tinha determinado para eles que eles não colhessem maná no dia de sábado, né? Porque Deus não queria, porque o sábado era para descanso, não era para se preocupar. Então, disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pães do céu, maná, né? E o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro que colhem cada dia. Então, todos os dias eles tinham que colher a sua porção. Se a família comesse lá 1 quilo de maná, eles tinham que recolher 1 quilo de maná. Não podia recolher 1,5 quilo, porque esse meio que sobraria ia apodrecer para outro dia. Apodrecia. Então, eles não podiam recolher 1,5 quilo. Eles tinham que recolher 1 quilo. Se a família comesse 2 quilos, eles tinham que recolher 2 quilos. Mas na sexta-feira, a família que comesse 1 quilo por dia, eles tinham que recolher 2 quilos para a sexta e para o sábado. Aquele que recolhesse na sexta-feira não apodrecia. Olha que milagre, irmãos. É Deus operando. Se eles recolhessem na quinta-feira para a sexta, o da sexta apodrecia. Mas se recolhesse na sexta para o sábado, o do sábado não apodrecia. Então isso é Deus operando, né? Deus abençoando. Por isso que Deus abençoou o dia de sábado. 16, 22 a 28, Deus dá providência para que não falte nada, né? E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, olha só, como nós falamos, 2 homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhe, isto é o que o Senhor tem dito. Tá vendo? Amanhã é repouso. O santo sábado do Senhor. O santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardar para vós até amanhã, isso no sábado, né? E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, tá vendo? Nem nele houve algum bicho, não estragou o que guardaram para o sábado. Então disse Moisés, comei-o hoje, portanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo, sábado não, Deus não mandava. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, alguns desobedientes. Irmãos, desobediente vai ter em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é lugar. Tinha lá em Israel e continuou tendo hoje no nosso meio. O que mais acontece é desobediente. Muita gente desobedece à lei do Senhor e vai trabalhar no sábado. Quantas e quantas e quantas vezes nós já vimos isso. Tem casos até de pessoas que trabalharam no sábado a vida inteira, nunca cessaram de trabalhar no sábado. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então, irmãos, aqueles que trabalham no sábado, o Senhor não abençoa. Ele não vai encontrar alimento. Aquilo que ele ganha no sábado vai servir para nada. Deus não vai abençoar. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Notem que a lei foi dada no capítulo 20. E no capítulo 16, Deus disse que eles deveriam obedecer à lei da guarda do sábado. Portanto, meus queridos, a lei sabática já existia antes de existir os 10 mandamentos. Já existia
a norma desde o princípio. Quando Deus santificou o dia de sábado, ali ele já determinou que se guardasse o dia de sábado. Não era uma lei para o judeu, e sim para os homens, como Jesus disse, não é? Qual dia da semana representa o sábado, descanso? Qual é o dia da semana? Vamos ver. Nós vamos ver que é o sétimo, né? Na contagem, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Qual é o dia de descanso? É o primeiro dia? Pela lei, pela Bíblia, o dia de descanso é o primeiro dia? Vamos ver. Referente ao Êxodo 16, né? 16 de Êxodo, nós temos lá que no versículo 5, no 22 e no 29, a gente não vai ler os versículos, mas vamos citar depois, os irmãos que quiserem podem procurar. O sexto dia é a preparação para o sábado, para o descanso. O sexto dia da semana, sexta-feira. O sábado é o dia seguinte ao sexto dia, lógico. O descanso, o sábado, o descanso é o dia após o sexto dia, no versículo 22 e 23. E o sábado é santo. O sétimo dia, que é depois do sexto dia, o sábado, é santo. Deus já tinha determinado lá em Gênesis, não é? Deus já tinha determinado. Então a guarda do sábado é um mandamento divino. Lá no versículo 28 está escrito isso. É um dia solene, irmãos, festivo, dia de festa, e não de muitas regras, de tristeza. Não é dia de vestir de saco, ungir com cinza e demonstrar tristeza. O sábado não pode ser um dia com muitas regras, muito pesado, não pode ser um dia triste, não pode ser um dia difícil de guardar. Não, o sábado tem que ser um dia alegre. Irmão, na sexta-feira, a gente já começa, nós que somos sabatistas, na sexta-feira o nosso coração já começa a palpitar, já começa a sentir alegria, porque no sábado nós vamos descansar das nossas obras e vamos reunir com os irmãos, nós vamos encontrar aqueles irmãos que nós amamos, que nós gostamos na igreja, vamos celebrar o Senhor, vamos ouvir uma palavra, vamos ouvir um cântico de ano novo, nós vamos ouvir os irmãos celebrando, louvando a Deus. Depois do culto, nós vamos reunir com os irmãos lá fora na igreja e vamos tomar aquele café gostoso, comer aquele pão, aquele bolo que as irmãs fizeram, trouxeram, junto com chá, junto com café, e vamos falar com os nossos irmãos, vamos nos alegrar. É um dia de festa, irmãos. Sábado é dia de festa, não é um dia pesado, não pode ser um dia difícil de guardar. O sábado testa a lealdade do homem para com Deus. Lá nos versículos 5 e no versículo 28 está escrito isso. Então o homem que guarda o sábado, ele está sendo leal a Deus. Guardar o domingo é sinal de lealdade, irmãos? Não, é o sábado, sábado, que vem depois da sexta, é o sábado que é um sinal de lealdade. Por que o sábado foi escrito em pedras? Isso é muito importante. Por quê? Bom, existia duas maneiras de escrever qualquer coisa nessa época aí. A primeira era em pergaminhos. O que é pergaminhos? Era pele de animais curtida e ali, depois de ser preparado, eles escreviam com tinta nesses pergaminhos, nesse material preparado, né? Só que, por se tratar de pele de animais, tinha vida útil muito curta. Rapidinho a pele se estragava. Então, existia em Israel algumas pessoas chamadas escribas. Lá no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, nós vemos muito essa palavra. Os escribas e os fariseus que perseguiam Jesus. Escriba, irmãos, eram pessoas que viviam escrevendo, reescrevendo as ordenanças. Como o material se deteriorava muito rápido, então eles pegavam, quando aquele material já estava quase deteriorado, já estava muito velho, eles pegavam e faziam cópias, né, daquele material. Por que isso? Para que não se perdesse.
Hoje nós temos aí a tecnologia, nós guardamos, né, arquivado em pendrive, em HD, em livros que duram muitos anos, muitos anos, muitos anos. Naquela época não era assim, era um material muito perecível, tá certo? E existia a pedra, a pedra é pedra, né? Nós vemos hoje, por exemplo, Patermon, lá na Grécia, está em pé ainda porque foi construído com pedras, né? Não foi com qualquer coisa. Então existe uma durabilidade. Então a pedra tem um caráter de ser eterno. Então existia duas maneiras de se escrever, em pergaminhos e em pedras. Nós vemos que a grande maioria das regras, das leis, das ordenanças para os judeus foi escrita em pergaminho. Mas algumas leis, algumas 5 mãos cheias, foram escritas em pedras. Pedra para quê? Para ter um caráter duradouro, eterno, porque foi escrito diferente da maneira que os homens escreviam em pergaminhos, tá certo? Pedra representa durabilidade, permanência. O quarto mandamento é aquele que está relacionado à guarda do sábado. Lembra-te do dia de sábado. A palavra lembra-te significa, irmãos, que Deus já previa que o homem ia se esquecer dele, né? O homem iria trocar esse dia aí por um outro, né? Então, por isso ele escreveu lá, lembra-te, né, do dia de sábado. Quem se converte deve guardar o sábado? Aquele que se converteu, né? Chegou na doutrina, lá eu guardava o domingo, lá eu não guardava dia nenhum. E aqui? Aqui, como é que vai fazer aqui, né? Ele deve guardar o sábado? Ele se converteu. Sim, o sábado é para todos, e não somente para aqueles que já eram nascidos na doutrina. O sábado é para todos. Isaías 56:6, lá fala dos estrangeiros. Nós vamos ver aqui, olha. E aos filhos dos estrangeiros, aqui ó, aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, ou seja, aqueles que são de fora, né? Chegou na doutrina, que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado e não o domingo, não o profanando, e os abraçarem a minha aliança, e aí segue, né? Mas está falando dos estrangeiros, né? Então, os estrangeiros devem guardar o sábado, sim, né? É o que está escrito aqui. O sábado, ele é universal, irmãos. Ele não é somente para o judeu, ou somente para os crentes da sã doutrina, ou para os adventistas do sétimo dia, não. O sábado é para todos. Mas e quem não guarda? Quem não guarda é desobediente. Simples assim. Todos aqueles que se convertessem tinham que guardar o sábado, né? A guarda do sábado pode prejudicar o cristão de alguma maneira, né? Digamos que a pessoa não era crente e aí ele se converteu na doutrina, mas ele se converteu e na empresa que ele trabalha, lá ele é obrigado a trabalhar o sábado, porque lá trabalha de sábado. Mas aí ele chegou para a doutrina, e a doutrina fala que não deve trabalhar no sábado. O que ele vai fazer? Ele vai conversar na empresa, vai tentar negociar. E se não tiver negociação, ele vai ter que sair da empresa? Muito provavelmente, né? Por quê? Porque a Bíblia fala que ele tem que guardar o sábado, né? Mas e se ele sair da empresa para guardar o sábado? Ele vai ser prejudicado? Irmãos, o sábado é um mandamento de fé. Se ele tiver fé realmente, convicto naquilo que ele está crendo, ele vai sair da empresa e ele vai procurar um novo emprego e vai encontrar um novo emprego até melhor, e Deus vai abençoar muito mais ele, a sua vida, porque é um mandamento de fé. De fé. Então, ele não vai ser prejudicado, pois quem dá a lei também dá condições para guardá-la, né? Isaías, olha só, Isaías 58, 13 e 14, o Senhor sustentará os que o guardarem. Vamos ver lá, ó. Se desviares os teus pés do sábado,
de fazeres a tua vontade, ou seja, se você desviar os seus pés de fazer a sua vontade, no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, mas os meus caminhos, né? Nem pretendendo fazer a tua própria vontade, mas a minha vontade, né? O Senhor falando, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, né? E te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei. Mandamento de fé, de fé. Te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, irmão, aquele que fala, guarda o sábado, é ele que vai te sustentar. Assim como Deus não permite que um passarinho morra de fome e nem de sede, ele não permite que o seu filho passe fome, nunca permitirá. Ah, mas lá naquela empresa eu tinha um emprego lá, o meu emprego me dava um salário de 10 mil reais por mês. Quando que eu vou encontrar outro emprego para ganhar 10 mil reais por mês? Mas, meu irmão, se você deixar o emprego para seguir a vontade do Senhor, você vai ter muito mais. Pode ser não nessa terra, mas um bem duradouro, eterno. A riqueza é muito maior, muito maior. É um mandamento de fé. Se Deus nos pede algo, se formos fiéis, Ele nos capacitará para cumprir. Como eu falei, é um mandamento de fé. Se nós formos fiéis, Ele nos dará capacidade para cumprir o mandamento. O quarto mandamento, irmãos, envolve 100% de fé, como eu disse, né? Os demais mandamentos têm consequências. Não adulterarás, né? Mandamento, não adulterarás. Bom, se você adulterar, você vai ter um seríssimo problema com a tua família, com a tua esposa. A tua esposa, suponhamos que ela te perdoe, mas ela nunca mais vai confiar em você. Não matarás. Bom, se você matar, duas coisas vão acontecer. Você vai ser perseguido pela família daquele que você matou e você vai ser perseguido pela justiça. Você vai ter problema. Não furtarás. Se você furtar, da mesma maneira, você vai ser perseguido pela justiça e por aquele que você furtou. Não dirás falso testemunho. Se você andar falando falso testemunho das pessoas por aí, você vai ter problema com a sociedade. Deus deu o mandamento, irmãos, pensando no ser humano, pensando no homem, para que o homem viva bem. E o quarto mandamento? O quarto mandamento é o único mandamento que, se você não cumprir, você não vai ter problema nenhum. Com os homens, não. Aliás, muito pelo contrário. Se você chega na empresa e fala que você guarda o sábado, eles vão achar até que você é preguiçoso, vagabundo. Né? Dependendo da empresa, dependendo da pessoa, vão falar, aí, mas esse cara é vagabundo. Né? Agora, você não vai ter problema nenhum com a sociedade se você não guardar o sábado, mas por isso ele envolve, é um mandamento que envolve muita fé. Né? Então, não tem consequência para o homem, ao contrário dos outros. Bom, aqui nós vamos entrar no campo que é muito importante a gente entender isso aqui. Como surgiram as normas em relação ao dia de sábado? Nós vemos lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nos Evangelhos, nós vimos que existia lá algumas normas que não estavam escritas no Velho Testamento, como, por exemplo, caminho de um dia. Né? Nós lemos isso aí algumas vezes lá, que Jesus caminhou o caminho de um dia. Era uma quantidade de metros, aproximadamente 800 metros, quase 1 quilômetro, que um judeu poderia andar por dia. Passando disso, ele não podia mais andar. Quando Jesus curou lá o paralítico, ele falou, toma tua cama e anda, vai para a tua habitação, toma tua cama e vai embora. E ele pegou a cama e saiu andando. Algumas pessoas falam, mas você não pode carregar sua cama hoje. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Então a gente vai entender como surgiu essas normas, tá? O exílio babilônico, né, que se deu
na época de Daniel, né, que foram exilados para a Babilônia, se deu pela quebra da guarda dos mandamentos. E entre esses mandamentos, principalmente o mandamento do sábado. Jeremias 17, do 19 ao 27, irmãos. E assim me disse o Senhor, vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E diz-lhe, ouve a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai as vossas almas, e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tirais carga das vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei os vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem a correção. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Olha só, é Deus falando assim, ó, se você não cumprir os mandamentos do Senhor, então virão povos de fora e se apossarão de Jerusalém, de Israel. Né? Ele estava falando assim, se você não guardar o dia de sábado, eu vou permitir que os outros povos venham e domine Israel e se aposse de Israel. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém e da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de alimento e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. É Deus falando que se eles não guardassem o dia de sábado como não estavam cumprindo, então Deus ia permitir que Israel fosse exilado. E como aconteceu, né? A Babilônia veio sobre Israel e dominou Israel, levou-os cativos. Né? Ficaram lá 70 anos penando. Lá aconteceram algumas coisas, como, por exemplo, né, Daniel, que foi um governador, né, na Babilônia, mas o povo lá sofreu muito, né? Sofreram muito. Quando eles estavam indo, irmãos, sendo levados para cativo, então os homens da Babilônia falavam para eles assim, olha, cante para nós um dos cânticos de Sião, porque os cânticos de Sião eram muito famosos, né? Os louvores a Deus. Aí eles falavam assim, como que nós podemos cantar hino de Sião, estando em nós em terra estrangeira, né? Então não tinha como. Quando eles voltaram para Israel, eles, irmãos, os líderes de Israel, eles pensavam que um novo exílio ele poderia ser evitado, né? Evitado, se eles não mais tropeçassem nos mandamentos, na questão do sábado, se eles cumprissem os mandamentos fielmente, eles não seriam novamente levados para o exílio de algum outro país. Por isso, então eles resolveram endurecer a guarda dos mandamentos. A guarda dos mandamentos, nós vimos que ele era deleitoso. Deleitoso deveria ser festivo, deveria ser um prazer guardar o sábado.
Mas aí os judeus, com medo de serem levados cativos novamente, eles resolveram então tornar a guarda do sábado um dia difícil, pesado, era um fardo guardar o dia de sábado. Porque eles criaram um monte de regras acerca do sábado. Você não podia andar mais do que 800 metros. Você não podia carregar um lenço no bolso porque era uma carga. Um lenço era uma carga. Você não podia cuspir no chão, porque senão você estaria adubando a terra. Percebe? Então era uma coisa assim, muito melindrosa, muito difícil de guardar, muito difícil. E aí, Jesus veio e falou, não, isso aí tá errado, não é assim, não é assim. Tanto que a grande parte das curas que ele fez foi no sábado. Por quê no sábado? Porque o sábado era o dia que ele anunciava o evangelho, que ele estava no meio do povo. Na segunda-feira, onde é que estava Jesus? Lá na carpintaria. Na terça-feira, na carpintaria. No domingo, onde estava Jesus? Na carpintaria do pai dele, ajudando ele. Mas no sábado, era o dia que ele estava no meio do povo, no meio do povão. Né? E aí é onde ele traziam para ele os aleijados, os endemoniados, os coxos, cegos, paralíticos, né? Para que Jesus curasse. Então os rabinos criaram centenas de regras acerca do sábado, para que eles tinham tanto medo que o povo tropeçasse, para que eles não fossem mais levados cativo, que eles resolveram endurecer muito as regras. Então tais regras eram bem intencionadas, né? Bem intencionadas. Imagina, irmãos, você vai numa pista, onde está escrito lá assim, ó, 120 km por hora. A velocidade máxima é 120. Mas você decide que você vai andar 80. Bom, por quê? Eu tenho medo de ultrapassar os 120, vou andar só 80. Tenho medo de causar um acidente, vou andar 80. Bom, você vai lá na última faixa da esquerda, lá para não atrapalhar ninguém, vai lá 80 por hora. Você pode andar 80? Claro, não tem problema. O que não pode é passar de 120. Você pode andar 80. Mas você decidiu. Então, quando os rabinos decidiram que o povo ia guardar todas essas regras, e eles faziam cumprir, não era errado. Pecado não era pecado, mas era um exagero, não precisava nada daquilo, era bem intencionada. Mas essas regras não foram instituídas por Deus, não foi Deus que criou isso. Deus não criou esse montão de regras aí. Não. Deus criou um sábado festivo, um sábado de alegria. O povo não era para trabalhar. Só que depois ele viu que o povo começou a debandar, aí ele colocou lá em Jeremias, quando nós vimos, olha, não pode isso, não pode aquilo. Mas na verdade no começo não era assim. Deus criou um sábado para um dia de festa, um dia de alegria, um dia de santificar. Então isso se tornou um peso para Israel. Né? Lá em Marcos capítulo 2, do versículo 23 a 27, essa legalidade, né, precisava ser rompida por Jesus. Então Jesus veio fazer isso. E aconteceu que, passando ele num sábado, pelas searas, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. Sábado, colher espigas. E os fariseus lhes disseram, vês por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele com os que com ele estava, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com eles estavam, né? E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então Jesus veio quebrar esse monte de legalidade aí que os rabinos colocaram sobre Israel, certo? Então hoje, você pode pegar o seu carro e andar 1000 quilômetros se quiser no sábado, não tem problema. Né? O ideal é que você abasteça na sexta-feira, né? Para não precisar abastecer no sábado. Mas se você precisar viajar, precisar ir para o interior, né? Ir para São Paulo, ir para outro estado, não tem problema.
né? Não tem problema. Não existe mais a norma de você andar 800 metros só, porque Jesus veio quebrar isso. Essa legalidade, o que as pessoas não entendem é que o que Jesus quebrou, o que Jesus destruiu, foi essa legalidade, e não o sábado em si, a lei do Senhor, os 10 mandamentos. Jesus não veio quebrar isso, irmãos. Ao dizer ao paralítico, toma tua cama e anda, Jesus mandou que ele infringisse, olha só, a lei dos judeus, não a lei de Deus. Ele falou, toma tua cama e anda. Horas, em Israel não podia pegar a cama no sábado e andar com ela. Não podia. Ué, mas como é que o homem ia fazer? Ele estava lá com a cama dele lá no meio da rua. Ele ia para a casa dele e ia deixar a cama lá? Como é que pode? Ele poderia deixar a cama? Claro que não. Jesus falou para ele, toma tua cama, homem, vai para sua casa. Né? Pois para eles era pecado carregar alguma carga no sábado. Isso fazia parte das regras impostas pelos rabinos. Isso não era de Deus. Não era de Deus. Isso era dos rabinos. Isso era coisa de homem, não coisa de Deus. Deus não mandou para falar, Deus não falou para ele, olha, não pode carregar sua cama, não pode andar mais que 1000 metros, não pode cuspir no chão. Deus não falou isso, irmãos, Deus não falou. Deus falou para guardar o sábado, santificar, um sábado de alegria, um sábado de júbilo. Né? A Bíblia não proíbe alguém de colher espigas no sábado para se alimentar. Para se alimentar, matar sua fome. Então, às vezes, como nós vimos lá, a lei da misericórdia impera, acima da lei do sacrifício, acima das leis, impera a lei da misericórdia. Deus é misericordioso, a pessoa tem uma necessidade, não tem problema, a pessoa se alimentar no sábado, não tem problema. Algumas coisas Deus não leva em conta, Deus não leva em conta. Claro que o homem tem que procurar ser fiel na guarda do sábado, na lei do Senhor, mas algumas coisas Deus não leva em conta. Hoje os crentes também, irmãos, inventam um monte de regra, um monte de normas acerca do sábado. Tem coisas aí que às vezes a gente vê as pessoas fazerem que é um absurdo. E assim, eu posso, por exemplo, falar assim, ó, eu não vou andar mais do que 1000 metros no sábado. Eu posso. Um voto meu, posso, não tem problema. Mas eu falar para alguém, olha, você não pode andar mais do que 1000 metros por dia, isso é um absurdo. Não posso. Eu não posso determinar que o outro faça. Se eu fizer como voto, por exemplo, existem muitos irmãos que têm voto de não comer carne no dia de sábado. É um voto da pessoa. É um voto. A pessoa falou assim para Deus, ó Senhor, por um determinado período, eu não vou comer carne de sábado. Não vou comer carne de sábado porque eu quero ser fiel ao Senhor, quero que o Senhor me abençoe, quero que o Senhor me dê isso ou me dê aquilo, sei lá. Um voto. Ou simplesmente eu não vou comer porque eu não quero, eu quero ter uma comunhão maior com o Senhor. Então é um voto que eu faço. Não tem problema. Ótimo, maravilha. Como eu falei, deu exemplo lá da velocidade da pista. É 120, você pode andar 80. Você que vai determinar. Você não pode andar acima de 120. Então, a gente pode fazer votos para Deus relacionados ao sábado. Não tem problema. Aliás, é até louvável. Certa vez, eu fiz um voto de usar roupa branca no sábado durante um período, durante um ano. Então, durante um ano, eu só usava roupa branca no sábado. Como eu trabalhava à noite, então na sexta-feira, com medo de chegar à noite em casa, já no sábado, né? De manhã não, à noite, né? Com medo de ultrapassar o sábado, na sexta-feira eu ia de branco. E às vezes eu via que as pessoas me olhavam com preconceito, porque eu ia na sexta-feira de branco. Toda sexta-feira eu ia de branco. E as pessoas me olhavam com preconceito. Achavam que eu pertencia a uma outra religião. Então, era um mandamento meu, um voto meu. Né? Agora, eu não posso inventar que a outra pessoa faça isso. Olha, você não pode andar de carro dia de sábado.
porque Deus não gosta. Não, Deus não falou nada disso, irmãos. Deus não falou nada disso. Deus falou que a gente tem que guardar o dia de sábado, descansar. Não, você não pode, a mulher não pode lavar uma louça dia de sábado. Não pode lavar uma louça, porque é pecado. Quem falou isso? Quem falou isso? Não tem problema lavar uma louça. Qual o problema que tem? Senão as irmãs da igreja, coitado, todas elas vão para o inferno, porque no sábado lá na igreja, para elas é tão cansativo quanto qualquer outro dia da semana, às vezes até mais. Porque às vezes quando tem festa na igreja, as irmãs trabalham para dedéu, não é? Então, vai falar para elas que elas estão pecando porque elas estão lavando louça, cozinhando para os irmãos de sábado? Imagina. Que dia de guarda Jesus e os apóstolos observaram? Vamos ver aqui. Bom, é o sábado, claro, né? Jesus, ele é o criador do sábado, né? Lá no Evangelho de São João, capítulo 1, fala assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no começo, quando Deus fez as coisas, tudo, Deus falava assim, olha, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem. Então Deus estava conversando com alguém. Quem era esse alguém que ele conversava? Com seu filho. No princípio era o verbo fala, né? Era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então quem era a palavra de Deus lá no começo, lá no princípio, irmãos? Era Jesus. Tá vendo? Então Jesus, ele foi o criador do sábado. Quando Deus falou assim, façamos o homem, era a voz de Jesus. Era a voz de Jesus. Deus estava usando seu filho para criar as coisas. Façamos o homem. Então Deus e Jesus, eles são os criadores do sábado. E ele o guardou. Jesus, né, que é Deus encarnado, guardou o dia de sábado. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, lá fala que era a rotina de Jesus guardar o sábado. Vamos ler. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, entrou num dia de sábado, e não num dia de domingo, num dia de sábado, segundo o seu costume. Era de praxe, era hábito de Jesus entrar num dia de sábado na sinagoga. Era de costume. E ele levantou-se para ler. Então, antes mesmo dele se mostrar para o mundo, ele entrava na sinagoga e ele lia o evangelho para o povo. Era costume de Jesus, né? Costume. No sábado ele não trabalhava na carpintaria, né? Quem chegasse lá na carpintaria de José, né, e fosse pedir para ele fazer uma mesa, estava lá a porta fechada. Aliás, ninguém ia, porque sabiam que ele era sabatista. Ele guardava o sábado, né? Mateus 5, 17 e 18 fala que Jesus não aboliu o sábado. Olha só. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir a lei. Qual a lei que Jesus está falando, irmãos? A lei dos 10 mandamentos, a lei de Deus. Não vim abrogar, ou seja, não vim destruir, mas eu vim cumprir. Algumas pessoas falam que Jesus cumpriu a lei. Então, se ele cumpriu a lei, então nós não precisamos cumprir mais. Mas Jesus não veio para dar o exemplo. Se ele cumpriu, nós temos que cumprir também. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, até que tudo seja destruído, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Mesmo que Jesus venha e destrua tudo isso aqui, né? Até aquele dia a lei não cairá por terra, não será destruída. Então, irmãos, é muito perigoso a gente dizer que Jesus destruiu a lei, que Jesus aboliu a lei. Olha, quem fala que Jesus aboliu a lei está indo terminantemente contra esse versículo aqui, olha.
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, abrogar significa fazer cessar a existência ou a obrigatoriedade de uma lei, né? Então, Jesus não veio abrogar. Enquanto existir mundo, a lei permanecerá intacta, né? exatamente como ele afirmou. Mateus 5, 19 ao 30, além de ele não abolir a lei, ele ainda endureceu muito mais. Nós vamos ver isso, olha. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensiná-lo aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Jesus cumpriu os mandamentos? Claro que ele cumpriu os mandamentos. E ele ensinou que deve ser guardado? Sim. Por quê? Porque ele é o maior no reino do céu. Jesus não é o menor, ele é o maior. Então, ele não só cumpriu, como ensinou que tem que continuar guardando. Tem que continuar guardando, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes, pois, que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar é ficar com bronca, com rancor, né, contra seu irmão, será réu do juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. Olha só, irmãos, até isso, falar louco, você vai ser réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue a juízo, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá enquanto não pagar teu último centil. Outra coisa, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Irmãos, não precisa fazer corpo com a mulher. É só atentar para ela e desejar, pronto, você já cometeu adultério com ela. Se Deus falou não adulterarás, e já era difícil, Jesus veio ainda endurecer. Como que pode alguém falar que Jesus aboliu a lei? Como que pode? Como pode? A pessoa que fala que Jesus aboliu a lei não conhece ou pega essa página da Bíblia e arranca ela. Com certeza na Bíblia deles não tem essa fala. Não tem. Porque Jesus está falando que ele veio ainda endurecer aquilo que Deus falou para fazer. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. De quais mandamentos Jesus estava falando aqui, irmãos? Quais os mandamentos? Se ele, que é o maior, né, disse que quem violar um desses mandamentos seria considerado menor. Será que Jesus não guardou? Será que Jesus não guardou os mandamentos? Vamos meditar nessa palavra, né? Muito bem. Aqui nós vamos encerrar essa primeira parte. Para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos fazer uma segunda parte, complementando, né, esse estudo da guarda do sábado, por que devemos guardar o sábado. Né? A paz do Senhor Jesus seja com todos.